Mas, sempre que nós vamos pregar, nós temos em vista que Salmo 119, versículo 105. Então, olha que bonito, Tiago. Lâmpada para os pés, luz para o caminho. Você pode pegar a tradução para dizer farol, fica até mais lâmpada para os pés. E eu disse que sempre que a gente vai pregar e ler a Bíblia, temos que ter em mente que ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Lâmpada, porque é para baixo. É os pés, ninguém olha para os pés para cima. Há muitas vezes que nós precisamos olhar para baixo, onde pisa. Mas, de repente, nós olhamos para frente. Quando eu era jovem, e faz tempo isso, o meu pastor algumas vezes pregou sobre olhar para cima. Nós temos versículos bíblicos sobre olhar para cima. E eu sou de uma época em que os românticos, mesmo os autores românticos, os românticos ainda falavam da lua. É coisa do passado. De misturar namoro, amor com a lua. Eu não sei onde foram encontrar isso, mas a lua dos navegantes, a lua dos namorados. Mas uma coisa é certa, como eu nasci na roça, eu e meu irmão e minha família, nós olhávamos para cima. Deus disse para Abraão, conta as estrelas do céu. Ando para cima. Ontem passou na televisão um convite, acho que no Chile, para você de fato olhar o céu como ele é, sem precisar do Ibirapuera, do telescópio, mas planetário. E nós tínhamos o privilégio lá na roça de olhar o céu estrelado. E a Letícia tem um telescópio, de vez em quando ela sai por aí a olhar e a fotografar. Mas é lâmpada para olhar para baixo. Olhar para os próprios pés. Alguém diria para o próprio umbigo. E luz para os caminhos. A palavra que nós vamos ler hoje é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Mateus capítulo 23. Eu vou pedir para a Letícia colocar. Tem alguém vendo... Eu falei 22 ou 23? Ah, é 22. 22. Eu acho que é 22. 22. Tem gente em casa vendo? Tem irmãos em casa? Quero me dirigir a eles. Ah, ok. Estou pedindo duas coisas para ela ao mesmo tempo. E ela disse que só homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mateus capítulo 22. Começa com a parábola do quê? Das bodas. O que é bodas? Casamento, festa de casamento. O que é parábola não responde. O que é parábola é só para você pensar. Parábola não é a figura de linguagem ou de fala que nós pensamos. Parábola não é o que nós dizemos em literatura. Na prática. Parábola é uma proposta fato, ou seja, é uma coisa não só possível, como já aconteceu, ou vai acontecer, ou pode acontecer. Isso é parábola. Jesus não pega uma parábola como uma coisa que vai tirar uma lição de moral. Não, isso não está na Bíblia. Isso é conversa fiada de quem não está lendo Bíblia. Parábola é um fato, proposta, é algo
que já aconteceu, ou que vai acontecer, ou que pode a qualquer momento acontecer. E Jesus, então, trata dessa parábola no capítulo 22, e vamos lá. Pessoal que está em casa, paz do Senhor, é um prazer ver vocês. Quer dizer, não estou vendo, mas é um prazer, estou vendo muitos, não é? Então, capítulo 22. Então Jesus Não, eu queria começar do 1, é isso mesmo? É? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em quê? Em parábolas. Mais uma vez ele fala em parábolas. Dizendo nesta parábola o quê? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou o casamento de seu filho. Então pronto. A gente já sabe que ele está dizendo, olha, o céu e o reino do céu é semelhante. É igual? Não, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Está aí. O reino existe, um certo rei existe, que celebrou as bodas de seu filho. Próximo. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Já dá para a gente explicando. A maioria de vocês aqui, quando casa, manda um convite. Não para todos. Aí é uma questão de cada um, que a gente não pode... Mas manda o convite. Alguns usam o convite, está muito diferente hoje, né? Há muitas maneiras de convidar. Mas aí o convite era pessoal. Depois, desculpe, você pode voltar um pouquinho, só para eu concluir ali. Chamaram os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Observe que nesta época aqui, na época de Jesus, o convite de casamento era feito 2 vezes. E era feito 2 vezes no dia. Portanto, 3 vezes. Você era avisado do casamento. E depois, no dia, você era avisado do casamento. Olha, hoje é o casamento. Dali mais algumas horas, olha, não esqueçam. Então, esta sequência de fatos aqui, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. O próximo. Enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eu queria que você, se puder, fosse pensando, antes de continuar ali, em algum casamento que você já foi a muitos. Eu fui a mais que vocês. Aqueles casamentos que você foi e queria ir. Aqueles casamentos que você foi e não queria ir. Aqueles casamentos que você não foi e não queria ir. E aqueles casamentos que você não foi, mas queria ir. Consegui falar 4 tipos de convite que você poderia aderir ou não. Mas eu queria apresentar um novo tipo de coisa. Para você poder compreender já o final da minha pregação. Por certo, não todos, eu tenho experiência, que você foi convidado para casamentos que você era digno. Nós vamos usar as palavras bíblicas, mas depois vamos tentar entender na época o que está acontecendo, o que isso importa para nós hoje, aqui, agora, o que é que isso faz sentido para a minha vida espiritual. Aquele casamento, dizia eu, que eu era digno. Biblicamente, ser digno é aquele casamento que está na mesma linha de social. Então, o céu da empresa, o prefeito, o governador, o Silvio Santos me convidou. Nós estamos na mesma. Eu sou amigo. Tá, então, você foi convidado para a porta aqui. Você foi convidado. Para mim está ruim. Pode ser? Pode fechar essa porta? Obrigado, viu? O som hoje. Eu estava falando aqui do casamento que você...
Você é amigo. Não, mas às vezes você é amigo. Mas você já foi convidado para algum casamento que você disse, eu não tenho essa roupa? Mas eu vou comprar. Aqui vai falar de roupas. Então a pessoa me convida para o casamento e eventualmente comprar. Mas também você já participou, já foi convidado de algum casamento que você não era digno? É muito para mim. Eles são ricos e eu sou pobre. Eu não tenho as condições para ir nesse casamento. Eu não tenho a roupa para ir. Você já passou por algum problema de dar presente, dizendo, gente, o que eu vou dar? Esse povo tem tudo. Vamos ler. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. É uma parábola. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Observe, nós estamos falando de uma comparação de uma festa de casamento com o reino dos céus. E aqui na igreja nós estamos tratando do reino dos céus. Do reino da terra deixa que acontece normalmente com os nossos votos. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O meu amigo, rico, cheio da grana, ou na sociedade tendo uma proeminência, me convida, faz questão, vai em casa e eu não vou. Esse é o caso. Se você olhar, a Bíblia está dizendo que Deus veio para uns que o rejeitaram. Eu não sei por que Deus elegeu Jerusalém. Eu não sei por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Não é isso que está na Bíblia? Eu não sei por que Deus ama, eu não sei como é que faz. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu digo, esse não sei por quê, eu digo, eu não sei. Eu poderia não estar. Eu poderia ter seguido minha carreira. Eu não sei, nesse sentido, porque eu sou pastor de igreja. Poderia estar lá. Eu não sei como é que isso acontece. Eu não sei por que Deus salva você. Eu não sei como é que Deus te ama, me ama. Eu não sei por que você prega o evangelho para alguns e eles dizem, eu quero o evangelho. Eu não sei porque para outros é pesado o evangelho. Eu não sei porque para alguns o evangelho complementa, no sentido de dar vida, e para outros não só é um peso, como é morte. É prisão. É tirar de você um pedaço. Não é dar a você um pedaço. Não é dar vida. Disse, pois, aquele certo rei, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Até ali ele mandou convidar os amigos. Como eles não vieram, ficou aborrecido. Alguns dizem, como Israel não quis Jesus e o rejeitou e o matou, ele mandou alcançar o Brasil. Hein? Alcançou a gente. Continuando. Assim, nós já tínhamos ido? E os servos, saindo pelos caminhos, eu gosto disso também em português, saindo pelos caminhos. Você entende? Você tem, São Paulo hoje não tem mais, dificilmente tem um lugar assim que seja o lugar melhor para morar. Na rua, excelente para morar, a 150 metros é uma comunidade. Ali, caminhos. Você tem a via principal, mas de repente você, ali perto onde eu moro, descobri
caminhando nos últimos tempos, umas 3 comunidades de uns 150 metros, assim, caminhos. Mandou sair pelos caminhos, sabe? Pelos lugares mais, onde existe mais necessitados e pobres. Ajuntaram todos quantos encontraram. Não foi convite. Não foi convite, olha, vai ter. Não, chegou assim, olha, está tendo uma festa. Todos vocês são meus penetras. Essa palavra ainda existe? Penetra é aquele camarada que vai na festa comer sem ser convidado. Ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Até aqui eu quero perguntar. Você se sente lá no primeiro? Em que situação? Se sente digno? Assim, se sente honrado com o convite de Jesus para te dar vida? Se sim, sim. Mas você sente que é um daqueles que, apesar do convite digno e honrado de Jesus, você disse não até aqui? Continuando. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Isso é muito importante. E aí talvez a história nos ensine um pouquinho sobre isso. Como assim? Como que esse camarada conseguiu entrar lá? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Aqui nessa festa e nessa época, quando a pessoa era rica, certo, o rei, ele é que oferecia a veste nupcial. Vocês sabiam? O convidado chegava com a roupa que quisesse. Mas ao entrar, o responsável pelo guarda-roupa fazia fila ali, na antessala, e punha a roupa nupcial. De maneira que todos estavam vestidos de uma maneira só. E aqui ele diz assim, que entrando para ver, viu que este aí não é número 1, viu que e para a parábola tem um significado, viu que estava sem a veste nupcial. E ele pergunta, amigo, como é que você entrou aqui? Continuando. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele? Meus irmãos, depois que o rei convida o digno, e o digno não quer, e daí o rei sai à procura de todo mundo, quem quiser vir, e você entra e ainda rouba o prato de macarrão. Você não tem desculpa para dar. O que nós estamos tratando aqui é da salvação da alma. É do trazimento, não sei se essa palavra existe, estamos criando ela, é do trazimento da pessoa de onde ele está para onde ele deve ficar. Do que ele é para o que ele deve ser. Sabe quem é esse? Eu e você. E ele emudeceu. E depois? Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é mais parábola. A parábola terminou no ele emudeceu. Agora ele já fala do que vai acontecer. Nós somos assim. Nós ficamos com raiva. Quando você tem uma criança de um ano, 2... Há quantos minutos que eu já estou? Eu não queria falar mais de 20 minutos e tal. Quando você tem um filho que faz uma festinha para ele, na verdade, até os 5 anos, eu acho que ninguém faz festa para filho nenhum, faz festa para você mesmo, né? Porque
Criança não sabe, mas enfim. Você se alegraria de fazer uma festinha de aniversário, convidar todos os amiguinhos, todas as famílias. E você tem lá 70 lugares. E que coisa gostosa, vieram 12. Alô? Péssimo. Quem faz uma festinha de aniversário quer ver? A casa cheia. Você não vai fazer. Você não daria. Não ficaria cheio de ninguém, porque ainda bem que não veio ninguém. Assim sobra tudo. Não é assim. Você fica triste quando sobra. Você fala, puxa vida, não veio. Ah, não é assim? E o certo rei, que envia o seu filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, que não me pede nada em troca, e eu rejeito, e eu trapaceio, e eu imponho a minha vontade, não vou entrar com essas vestes aqui não, vou entrar do jeito que eu quero. É preciso que nós saibamos que não é do nosso jeito. É preciso que nós, crentes evangélicos, saibamos que é do jeito de Deus. Eu acho muito interessante isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é fardo, mas é leve. E o meu jugo é jugo, mas é suave. Então, alguém que se oferece. Eu fico fazendo comparações pequenas. A minha mulher, Adelaide, há 52 anos atrás, eu estou fazendo uma comparação pequena. Eu era um cara mais chato do que sou, menos ciumento do que era. E aí eu chego para a minha mulher, para minha noiva, e como homem daquela época, peço para ela ser como eu gostaria. Aí ela, que os psicólogos não me ouçam, e aqueles que defendem certos direitos de personalidade também não, fechando os ouvidos ali. Aí aquela minha noiva se entrega completamente aos meus, não vou falar caprichos, aos meus pedidos, às minhas crenças. Obrigado. As minhas crenças. E aí, passado 10 anos, 20, eu troco ela por outra. Mas onde fica o pagamento? Onde fica a honra? Eu não disse que a amava? Eu não disse que ela era tudo para mim? Eu não fiz um juramento? E ela não correspondeu, e vamos dizer assim, e me fez mais feliz? Mas dali a pouco, e no reino de Deus? Ele se entrega por mim, e eu faço negócio pequeno. Não quero a veste que ele me deu. Eu convido você a se entregar inteiramente para Jesus. E receber dele todas as promessas.
O nosso Deus é um Deus de promessas. Sabe de uma coisa? É do céu. Eu acho importante esse versículo. Diz Romanos que é do céu que se manifesta a ira de Deus sobre os filhos dos homens. Já leram? É do céu que se manifesta a ira de Deus sobre os filhos dos homens. Eu fiz um versículo para mim. É do céu que se manifesta a bênção de Deus sobre os filhos de Deus. É lá que tem o decreto de cura. É lá que tem o decreto de bênção. É no céu que você pode ter audiência, ser recebido pelo juiz, sem marcar. Sem telefonar. Sem pré-agendar. Ele não dorme nem tosqueneja, quer dizer, ele não cochila. Está sempre disposto. Quando a gente ora, a gente diz assim, em nome de Jesus, amém, eu estou muito cansado. Ele diz, bom, você está cansado, eu não me canso. Eu convido você e eu, para a gente olhar para esta parábola e dar uma olhada para a nossa dignidade. Nós não fomos escolhidos primeiro. Nesse sentido, foi Israel. Nós fomos escolhidos depois. Como eles não quiseram abrir a nossa porta. Hoje, vamos olhar para essa parábola e aceitar as vestes que o rei diz qual é para esta festa. Ele não está falando dessas vestes que nós usamos. Paletó, hoje eu estou de gravata, mas tenho vindo sem. Não é essa roupa. Ele está falando de uma veste de justiça que ele quer colocar em nós. Algo que tenha o cheiro dele. Algo que tenha o nome dele. Algo que santifique o que ele é, o que nós pregamos. E que nada em nós macule, suje o nome do Evangelho. Em qualquer profissão nossa, nós temos que ter essa bênção de glorificar a Deus no nosso trabalho, em tudo que nós fizermos. Eu convido você para receber Jesus, assim, inteiramente. Se entregando inteiramente para Ele. Colocando tudo que você é. Porque quanto mais eu me entrego para Ele, mais Ele me enriquece. Quanto mais eu entrego para Ele, mais Ele deixa comigo. Não é? Para os que manejam aí bem, trabalham bem com o direito, é uma penhora gostosa. Você é devedor, Ele te dá os bens e Ele deixa com você. Apesar de ser dele, pode usar. Até quando? Até quando você quiser. Glórias a Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós, Senhor, da tua bênção, da tua direção. Precisamos que abra os nossos olhos, também os nossos ouvidos. E também, Senhor, eu tenho pregado aqui na igreja e eu falo até os ouvidos. Dos ouvidos até o coração. Só o Senhor, só o teu Espírito Santo pode levar até lá. Opera em nosso meio a alegria do Espírito Santo. Ó Deus, o desejo ardente de amar a tua palavra e de amar o Senhor, de amar a tua vinda. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém.